A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Mais uma vez, estamos aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a nossa revista, que ela traz como título A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Está aqui o título da nossa revista, A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Tá certo, amados? Vamos adiante. A nossa lição de hoje é a lição de número 4. A lição de número 4, ela vai tratar sobre a paternidade divina, tá? A paternidade divina. Paternidade. O que é paternidade? A lição de número 4, ela fecha aqui a série de 4 lições, onde falando sobre o Deus único, o Deus em três pessoas, em um único Deus. Tivemos a primeira lição onde falamos sobre o ministério da Santíssima Trindade, tá certo? Depois a nossa lição de número 2, ela tratou sobre o Deus Pai, né? Falando sobre o Deus Pai. A lição de número 3, nós falamos sobre o Pai enviou o Filho, tá? E agora nós vamos falar sobre a paternidade do Pai, tá? Então, essa quarta lição, ela vai fechar uma série de lições onde vai estar falando exclusivamente do Deus único. A nossa lição seguinte, a quinta, e mais 4 lições para frente, vai falar sobre o Deus Filho, né? Tratando ali sobre Jesus, né? Como a segunda pessoa da Trindade. Não que existe uma hierarquia entre eles, não é nesse sentido que ele é a segunda pessoa. Então vai estar falando de Jesus, né? E assim sucessivamente as lições vai estar terminando lá com também o Deus Espírito Santo, tá certo? E aí por diante. Muito bem. Lição de número 4. O que fala a introdução da nossa lição de número 4? Olha, nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Então, nós vamos estudar a revelação da paternidade do Pai na primeira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoamento em nós, pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, a introdução, ela diz que, mediante a paternidade, a paternidade por meio da Trindade, tendo o Pai como esta primeira pessoa, aí esta paternidade, quando reconhecemos essa paternidade, confessamos isso na pessoa de Cristo, a gente aperfeiçoa a nossa
o amor que o Pai teve, aí, fazendo isso, nós garantimos uma comunhão com o Pai, tá? Esta comunhão, ela nos capacita a ter uma vida plena, um viver com confiança, uma vida com direção, uma vida dentro dos padrões bíblicos, né? Dos verdadeiros padrões bíblicos. Quando temos essa confiança no Pai, o qual Ele é o autor de todas as coisas. O tópico de número 1 ainda vai estar falando desta condição de paternidade. O pai é o provedor, né? O Pai é um provedor. E não é diferente aqui no Pai eterno, no Pai das luzes, como diz lá em Tiago. Tá certo? Vamos lá. Primeiro tópico, a revelação da paternidade do Pai. A revelação da paternidade. Então, essa paternidade, ela foi revelada. Revelada. A paternidade de quem? Do Pai. Como foi revelada? Vamos entender isso aqui no nosso tópico de número 1. O tópico de número 1, esse tópico, ele tem 4 subtópicos. O tópico de número 1, o subtópico 1 vai falar sobre a definição da paternidade do Pai. Subtópico 2 vai falar sobre a paternidade eterna do Pai. Subtópico 3, o Pai gerou o Filho. Então, é importante a gente entender que o Pai gerou, ele não criou. Nós vamos entender isso, qual a diferença. Então, o Filho foi gerado do Pai. O Pai gera o Filho. E o subtópico 4, o Pai nos concede o Espírito Santo. Aí o Pai procede do Pai. A criação, né? O Espírito Santo foi enviado através do Pai e do Filho, mas procede do Pai. A concessão do Espírito Santo para nós. Muito bem. Vamos ao subtópico 1, definição da paternidade do Pai. O que diz isso aqui, a definição da paternidade do Pai? Muito bem. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? É o Pai. Então, o Pai é a primeira pessoa, o Pai. O Pai é a primeira pessoa da Trindade. Primeira pessoa da Trindade. E o que diz mais? Diz assim, que a primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho. Então, ele é a primeira pessoa da Trindade, mas ele trabalha por meio do Filho e do Espírito Santo. Por meio do Filho e do Espírito Santo. Aqui, opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Como? Num só Deus. Isso aqui forma isso aqui, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então, esse só Deus, ele é um só Deus e, ao mesmo tempo,
e Pai de todos. E Pai de todos. Tá certo? Ele é Pai de todos, por todos e em todos vós. Em todos vós. Um só. Novamente aqui a triunidade. O triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Pai na primeira pessoa, é a primeira pessoa. Só que a operação é através do Filho e do Espírito Santo. Nem em um só Deus. Em um só Deus, ó. Um só Deus. Sendo Pai de todos. Operando tudo por todos. Tá certo, amados? Ó, o Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. Então, o Pai aqui, ó, essa primeira pessoa aqui, ó, ele é a fonte de tudo. Então, provém dele tudo. Porque o projeto foi dado, foi ele que criou o projeto. Lembra da lição passada que nós falamos do projeto? Ele foi que criou o projeto. Ele é soberano. A soberania. É ele que opera. É ele que faz. Através do Filho e do Espírito Santo. Aí, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque através dessa triunidade aqui, eles trabalham em conjunto. Nenhum trabalha só. Eles trabalham em conjunto. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano. Ele é o princípio sem princípio. Então ele é desde o princípio, mas ele não teve um início. Quando Deus iniciou, não teve o início de Deus. Deus sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Tá certo, irmãos? Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho. Então Deus não é gerado, porque ele já existia desde o princípio. Mas foi ele que criou o Filho. Ó, nós vamos ver. Foi ele que gerou o Filho. Aqui, ó. Foi ele que gerou o Filho. Tá? Muito bem. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. E de quem junto com o Filho procede, cria, gera o Espírito Santo. E aí, esse é o Espírito Santo que é a promessa do Filho que iria para o Pai e junto com o Pai enviaria outro Consolador. Então, aqui está, né, a tríplice funcionalidade numa única pessoa, né? O Pai criou o projeto, o Filho executou e o Espírito Santo seria aquele que traz o benefício para essa execução dessa obra, né? O Espírito Santo faz como se fosse a ferramenta da obra ser executada. Tá? Mas tudo procede do Pai. Muito bem. Então, esse é um resumo do nosso subtópico sobre a definição da paternidade do Pai. Então, o Pai está na primeira pessoa da Trindade, na qual ele gera o Filho
e o Espírito Santo, os três se tornam um só, e aí sendo Pai de todos. Tá? Sendo essa primeira pessoa, o Pai, a fonte de todas as coisas. Tá certo, Márcio? Vamos lá. Subtópico 2. A paternidade eterna do Pai. A paternidade eterna do Pai. O que é isso? O que fala sobre paternidade eterna? Diz assim, ó. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Então, quando foi que Deus iniciou? Não tem início no tempo. Por quê? Porque ele sempre foi Deus. Ele sempre existiu. Deus é Pai desde toda a eternidade. Então, não tem um tempo. Aqui, ó. Não tem um tempo que Deus iniciou. Não tem um tempo que Deus iniciou. Ele sempre foi desde a eternidade. Ele sempre foi desde a eternidade. Sempre existiu, desde a eternidade Deus existiu. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Aqui, quando ele diz aqui, olha, e agora glorifica-me tu, ó Pai, ele está falando, faz-me conhecido, ó Pai, como era conhecido, como a glória, glorificar quer dizer fazer conhecido, com a glória, ou seja, como tu era conhecido, quando com a glória que tinha contigo, antes da fundação do mundo. Esse tinha aqui, que fala na lição, não é que ele perdeu. Esse tinha é que antes ele já existia, mas não com um corpo físico. Aqui Jesus está falando como Deus, mas no corpo físico, antes do corpo ser glorificado. Então ele fala, olha, glorifica-me, ó Pai, como antes, porque eu já era contigo desde lá, desde antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado. Né? Como que nós sabemos disso? Nós sabemos porque ele estava com Deus no princípio. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, Jesus é desde o princípio com Deus. Tá certo? Então ele diz, olha, glorifica com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então esse tinha não é que ele perdeu a glória, mas ele não tinha corpo físico, era a palavra, era o verbo. E esse verbo veio se fazer carne para habitar entre nós. E aí sim, no corpo humano, ele pede para ter o corpo glorificado, com a glória do início. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é tremendo, isso é muito profundo.
conhecimento, o entendimento, a revelação da paternidade, a revelação da palavra é muito importante. Aí diz assim, ó, ainda no subtópico de número 2, esse texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação. Lembra? Acabei de falar. Ele é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como pai é eterna. Então, a identidade de Deus como pai, voltando aqui no primeiro subtópico, então essa identidade aqui, ó, ela é eterna. Não teve um dia que Deus nasceu, entendeu? Não teve um dia que nasceu Deus. Não. Esta identidade, ela sempre existiu. Ela é eterna. Tá certo? Vamos voltar aqui no subtópico de número 3. O pai gera o filho. Vou explicar ele aqui em cima. Vou apagar aqui para eu explicar ela aqui em cima, tá? Então, 2 já foi. Então, vamos conversar aqui com o 3. Ó, o pai gerou o filho. O que é isso, gerou o filho? Nós explicamos anteriormente que o filho, ele é gerado e não criado. E nós falamos que eu falei que iria explicar a diferença disso. O pai gerou o filho. A geração do filho não implica criação. Ele sempre existiu com o pai. Então, o gerar aqui, ó, o gerar e o criar é porque aqui, ó, isso aqui, ele é desde o início, desde o princípio. Desde o princípio. Esse princípio, o subtópico de número... A introdução que nós lemos diz que é sem... Foi a introdução? Não, foi o tópico de número 1. O subtópico de número 1 diz que é sem princípio. O que é sem princípio? É que não teve um dia que Deus nasceu. Porque ele é desde sempre. Desde a eternidade. A Bíblia fala que ele é de eternidade a eternidade. Entendeu? Ele sempre existiu como pai, com a mesma essência, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Significa que Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Então, Deus Pai não recebeu vida de ninguém. A diferença aqui da criação é que na criação, quando Deus cria o homem tem um início. Ele diz, ó, façamos. Quando ele fala façamos, nós já estudamos em lições anteriores,
que ele está falando aqui no plural, e aqui existe o Filho e o Espírito Santo com ele. Com quem? Com o Criador. Com o que gerou. Com o que é desde o princípio. Que o Filho já era, porque existia. Por isso que ele disse, façamos. Então aqui teve o Filho como o Filho, aqui como homem. Como homem, ele foi criado. Quando Deus criou o homem foi criado. Mas o Filho do homem foi gerado. Filho do homem, o Filho do princípio, foi gerado. Aquele que estava desde o princípio foi gerado. Não foi criado. Muito bem. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. Não, ele é Pai de eternidade a eternidade. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Então, amados, aqui está a nossa explicação do nosso tópico de número 3, subtópico de número 3, sobre o Pai gerou o Filho. A geração do Filho sempre no Pai, né? Como geração. Como geração que era com o Pai desde o princípio. O Pai nos concede o Espírito, a concessão do Espírito Santo. E aqui nós vamos dizer o seguinte: o Pai concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem origem no Pai. Lembra que eu falei no início lá? Que tudo procede do Pai. O Pai é o que tudo por todos. Então, o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho. Enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. Então, esse entendimento que ele foi enviado pelo Pai e o Filho não é simplesmente uma teologia. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Por que é uma fonte de segurança? Por quê? É uma fonte de segurança porque a fonte de quem enviou foi Deus. Foi Deus que é o Pai. Então, o Espírito Santo não foi enviado por José, por Maria, por Jorge, por Joaquim. Não. Então, essa é uma fonte poderosa de segurança para o crente, para o cristão. Por isso que nós cremos no Espírito Santo. Por isso que nós clamamos pelo Espírito Santo. Para que, através do Espírito Santo, nós nos contactamos com Cristo, alcançando as bênçãos do Pai.
de quem estava no princípio. Entendeu, amados? Ó, o Espírito Santo é o próprio Deus. Nessa linha de raciocínio, é o próprio Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, trata ali das situações ali, se não me falha a memória, de Ananias e Safira. Acho que sim. Então, o Espírito Santo aparecendo ali na sua teofania, né, como o próprio Deus, através da ação do Espírito Santo, mostrando um ato na qual aqueles servos estavam tentando enganar a Deus. 4 e 5, diz assim, olha: guardando-a, não ficarás para ti? Exatamente, é sobre Ananias e Safira. Ali, o Espírito Santo falando através através da revelação, é sobre aquele ato que Ananias e Safira tinham feito, né? Quando eles retêm parte da propriedade que venderam e ficou para si. Não usou, como era de costume, a igreja fazer isso, que era colocar nos pés dos apóstolos. Ele não precisava ter colocado, ele poderia ter falado a verdade, né? Mas ele não fez isso. Então ele reteve. E aí o Espírito Santo falou através, o próprio Deus aparece na sua teofania, né? E mostrando ali aquela afronta, que na verdade foi uma afronta. Né? As pessoas fazem afronta com Deus quando mentem, né, ao Espírito Santo. Enviando para estar convosco para sempre. Então, Jesus, né, ali na promessa, ele diz que enviaria o Espírito Consolador que ficaria conosco até a consumação do século. João capítulo 14, versículo 16 e o 17. Ele nos aproxima do Pai, Efésios 2, 18. Ele nos aproxima de Deus. O Espírito Santo tem essa função de consolar, né? Que são os benefícios que o crente carrega, tem. E ainda ele nos aproxima de Deus, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É Romanos 8,16. Testemunha ao nosso espírito, ao espírito do homem. O Espírito Santo testemunha ao espírito do homem que somos filhos de Deus. E por fim, nos guia de toda a verdade. Ele guia, ele faz essa função de também guiar o homem, né, para seguir um caminho de verdade, né? Muito bem. Agora, finalizando aqui o nosso tópico de número 1, vamos ao tópico 2. Tópico 2 da lição. Falamos da paternidade. Agora nós vamos falar sobre a existência, reconhecendo a paternidade do Pai. Tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai.
reconhecendo a paternidade do Pai. O que diz esse primeiro tópico? Primeiro subtópico fala que confessar a Cristo Então, como é que eu reconheço? Eu reconheço quando eu confesso. Eu reconheço a paternidade, eu reconheço que Ele é Pai, quando eu confesso a Cristo que Ele é Salvador. Aí eu estou fazendo um reconhecimento de uma paternidade, que Ele é Pai verdadeiro. Vamos ler? A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Então, primeiro eu preciso reconhecer que Ele é Filho de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, né? É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Essa capacidade não nasce da carne, nem da presunção humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, esse confessar aqui, a Bíblia vai falar que não vem do homem, é uma ação do Espírito Santo, que ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Através da palavra. Através do ouvir. E ouvir a palavra. O pecador é convencido através do Espírito Santo, quando ele confessa a Cristo reconhecendo a paternidade. Aí ele cai em si. O pecador, ele cai em si reconhecendo essa situação aqui dele. Tá certo? Então, esse é o reconhecer a paternidade. Qual é o nosso tópico próximo? Subtópico próximo é aperfeiçoar o amor do Pai. Aperfeiçoar o amor do Pai. 2. A perfeição do amor do Pai. Perfeição do amor do Pai. O que diz essa perfeição? O amor faz parte da natureza de Deus. Ele amou. Ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, e nos conhecemos e cremos no amor que Deus nos amou. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor de Deus é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Então, esse amor que Ele nos amou, nos adotou, dando o direito de sermos chamados filhos de Deus.
sem nenhuma restrição, como filhos legítimos. Embora por adoção. Embora por adoção, mas são os filhos legítimos. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. O amor de Deus é a fonte da nova criatura. A nova criatura que o cristão passa a ter é a partir do amor do Pai, que ele reconhece, o Espírito Santo faz a obra nele, ele reconhecendo do pecado, da justiça e do juízo, ele passa a receber o amor do Pai. Antes o Pai já o amava, porque é de natureza do Pai. Mas ele não tinha feito a confissão de Cristo. Então ele não fazia parte do amor que já era dele. A partir do reconhecimento, da confissão, do confessar a Cristo, ele passa a receber os benefícios deste amor, dessa paternidade. Tá certo? Muito bem. Terceiro subtópico aqui, as bênçãos da filiação divina. As bênçãos da filiação divina. O que é isso? Quais são as bênçãos da filiação divina? Vamos ler aqui na nossa revista. O que diz aqui? Diz assim, olha, as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é, perfeito o amor para conosco, para que no dia de juízo tenhamos confiança. Então, o que é isso? Essas bênçãos como filho, na filiação divina, você não precisa ter temor do dia que o juízo vai requerer prestar de contas. Por quê? Porque você já vai receber essa dádiva de filiação, de filho. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. Então, vamos apresentar diante do juízo para receber a coroa da justiça. A coroa. Por quê? Porque é filho. Então vai aparecer para receber herança. Não para ser condenado, para receber herança. Né? O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos 8, capítulo 15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Opa! Aqui não podemos nos apoiar nas bênçãos, dizendo que eu confessei a Cristo, recebi, me conscientizei da justiça, do pecado e do juízo, estou legitimamente como filho, então vou deitar na rede e folgar? Não. Por quê?
eu posso perder esses direitos, uma vez que eu negligenciar a paternidade. Uma vez que eu negligenciar a paternidade, eu posso perder o direito. Tá certo? Muito bem. Tópico de número 4. Tópico 3. Agora o tópico 3. Finalizamos aqui o tópico de número 2. Agora vamos para o tópico 3. Rapidinho, para a gente ganhar tempo. O que fala o tópico 3? Tópico 3. Fala assim, ó. A experiência do amor do Pai. Vamos à experiência. Tópico 3. Experiência do amor do Pai. O que fala? O amor é aperfeiçoado no crente. O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz isso. Mas como que vai ser, como que eu tenho uma experiência neste amor? Muito bem, ó, o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Então, para que seja aperfeiçoado nessa experiência, esta obra é exclusiva do Espírito Santo. Quando eu dou lugar, vazão para isso, obra do Espírito Santo. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Então, guardo a palavra. Qualquer que guardar a palavra, o amor do Pai está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Então, quando guardo a palavra, o amor de Deus do Pai, está nele, no cristão. Né? E este amor aperfeiçoa. Este guardar, eu aperfeiçoo a aproximação com o Pai. Eu tenho experiência do amor de Deus para comigo. Começo a ter estas experiências. Ó, essa obediência pratica a palavra essa experiência prática, a palavra, é a evidência eterna de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Então não existe amor sem um compromisso com a vontade de Deus, com a vontade revelada. Qual foi a vontade revelada? A salvação de todos. Mas todos vão ser salvos? Não. Não vão ser salvos por causa do livre-arbítrio. Porque Deus não obriga eu a aceitá-lo. Ele já me amou. Ele já me amou. Agora eu preciso amá-lo. E aceitar o processo da paternidade, confessando a Cristo como meu Salvador.
Tá certo, amados? Segundo subtópico, o amor é a marca dos filhos de Deus. Marca. Qual é a marca? Aqui a lição diz que é o amor. Sabe por quê? Porque quem ama, é diferente. Olha o que diz aqui, ó. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Então, através do amor, você manifesta que é um cristão. Por quê? Porque o amor faz parte da bondade divina. Muito bem. Terceiro tópico, terceiro subtópico, fala sobre amados, fomos amados primeiro. Então, não foi você que amou a Deus. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Entendeu? A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar não é resposta à iniciativa incondicional do amor divino. Nossa salvação indica que a salvação e a fé, e a nossa capacidade de amar não são respostas à iniciativa incondicional. Então, a capacidade de que o homem ama são resposta à iniciativa que Deus deu primeiro para nós. Que ele foi que tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Tá certo, amados? Muito bem. Finalizamos aqui a nossa videoaula e na conclusão, vou ler só o tópico, a primeira frase da conclusão, diz assim, olha, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. Então, a paternidade, Deus é Pai, mas a sua revelação, ela é formada nessa conjunta da Trindade, nas tríplices pessoas da Trindade formando um só Deus, né? O Pai enviou o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Uma relação sólida e paterna. Esta é a vontade de Deus para o ser humano. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda aí um bom final de semana aí nos estudos da nossa lição da CPAD, né? Aprendendo assim com os amados irmãos. Que Deus abençoe a todos.